apresentação e presenciar essa experiência. Então, pessoal, é o seguinte, a linha Saúde apresenta a experiência do Mind Class. O que é isso? Né? O que é o Mind Class? Esse nome, Mind Class, eu tirei ele de um evento que se chama Mastermind. Eu não sei se algum de vocês já ouviram falar, mas é um evento onde você tem a experiência de poder absorver um conteúdo de mentes brilhantes, pessoas que já passaram do primeiro milhão, do primeiro bilhão, enfim, é um evento muito bacana do mundo dos negócios. Só para vocês terem ideia, esse evento custa R$ 6.000 o ingresso dele, né? Então, eu tirei esse nome derivado disso, Mind Class, né? O dele se chama Mastermind. Então, aqui a ideia não é diferente. Aqui a gente vai abordar um pouquinho com vocês a respeito de alguns temas que não tem nada a ver com a RD, né? Porque quando a gente está na RD, na CT agora, né, a gente treina muito as nossas habilidades técnicas, né? A propaganda, os produtos, comportamento dos médicos e tudo mais. Mas e as outras habilidades que um profissional precisa ter, né? De que maneira que a gente pode exercitar isso? Através, então, dessa Mind Class. Esse logo foi eu mesmo que fiz, utilizei as cores da saúde, né? Ele não está em alta definição, mas quem sabe se a ideia for para frente, o pessoal do marketing depois pode me dar uma ajuda aí. Então, galera, eu vou apresentar para vocês o que vai ser falado aqui nessa Mind Class, tá? Aqui para vocês eu vou trazer hoje um dos artigos que eu escrevi para o LinkedIn e ainda não foram publicados, tá? Então vocês vão ter acesso em primeira mão. A única coisa que eu fiz foi pegar esse artigo e transformar numa apresentação, tá? Então, basicamente, essa apresentação vai falar sobre as 3 habilidades que podem mudar a história da sua vida, tá? Eu mostrei esse conteúdo para o Tamilson, né, para que ele pudesse validar. Ele validou o conteúdo e eu estou trazendo agora esse conteúdo para vocês. Espero que colabore muito com vocês aí no campo, né? Também na vida pessoal de vocês, porque o aprendizado que vai ser adquirido aqui também serve muito para a vida pessoal, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto é qual a diferença entre habilidade e competência, né? Esse é um tema que ainda confunde muitas pessoas, né? Muitas pessoas não sabem ainda diferenciar o que é uma habilidade e o que é uma competência, né? Às vezes até mesmo em alguns recrutamentos você escuta as 2 palavras ou uma só, mas será que elas significam a mesma coisa, né? Alguém arriscaria aí dizer a diferença entre habilidade e competência? Não tem certo e errado, tá? Eu quero que vocês participem aí da minha apresentação. Alguém arrisca aí? Diego, na minha ideia, ou a competência é aquele conhecimento que você acumula, que você aprende, que você mantém, para você colocar em prática na execução de alguma tarefa, por exemplo. E a habilidade é a sua facilidade de utilizar essas, por exemplo, alguma ferramenta, algum recurso. Eu acho que é um pouco mais nesse sentido. Competência é referente ao conteúdo interno da pessoa e habilidade é a forma como ela pode fazer uso de alguma ferramenta, por exemplo. Eu imagino, né? Quem falou aí? Jorge. Jorge. Beleza, Jorge. Então, legal. É isso mesmo, tá? Eu vou explicar para vocês com um exemplo bem básico no próximo slide. Todos os meus slides, pessoal, são em formato de imagens, tá? Eu não gosto muito de trazer infográficos, informações muito poluídas. Então, eu trouxe muitas imagens e eu vou explicar para vocês. Então, como o Jorge falou para a gente, a habilidade, né? Por exemplo, saber dominar uma bola não significa que você tem competência para ser um jogador de futebol, né? Então, esse é um exemplo bem simples de entender, né? Às vezes você pode conhecer alguém, né, que, pô, o cara tem um domínio de bola incrível, né? Consegue fazer uma embaixadinha, segurar a bola no pé e tudo mais. Só que será que ele tem as competências necessárias para ser um jogador de futebol? Quando você pensa aí num jogador de futebol, né, você imagina que além dessa habilidade de domínio de bola, né, ele também tem que ter outras competências, como por exemplo, saber trabalhar em equipe, ele tem que ter aí uma boa noção de espaço, ele tem que ter uma boa noção de estratégia, ele tem que ser um cara disciplinado, enfim. Então, é exatamente isso, Jorge, que você falou. A habilidade, pessoal, ela é inata do ser humano, ela é algo natural. Ou você nasce com aquilo ou você não nasce. E as competências são um grupo de características que você vai adquirindo ao longo do tempo que permitam que você tenha competência para exercer determinada atividade ou profissão, tá? Então, por exemplo, a gente não precisa ir muito longe no exemplo, né? Vamos pensar hoje no propagandista, tá?
Só ter uma habilidade em saber falar, se comunicar com clareza, não faz de você um bom propagandista, né? O bom propagandista ele tem que ter outras habilidades, ele tem que ter outras competências, né? Para que ele realmente fale, não, esse cara é realmente um bom propagandista, né? Então, esse exemplo fica muito claro, eu trouxe para vocês para facilitar mesmo, tá bom? Para que fique muito claro aí. Alguém tem alguma pergunta a respeito disso? Tá tranquilo? Diego, acho que é o que a gente falou um pouco mais cedo. Alguns, a gente aprende um com o outro por isso, né? Porque uns têm a mais habilidade nisso, outro mais habilidade naquilo, e aí a gente, na reunião distrital, no caso, trazendo essas informações, a gente consegue pegar dicas, pegar várias coisas com isso. Exato, exatamente. É justamente isso, tá, pessoal? No próximo slide, eu vou fazer uma pequena atividade com vocês para ver se ficou claro, tá? Então, vamos lá. Olha quem vai aparecer na tela, ó. Vixe, que dupla, hein? Olha lá. Pergunta que eu faço é: quem tem habilidade e quem tem competência nessa imagem? Quem fala para mim? Habilidade Zezé, competência Luciano. É a Carla que falou? Quem falou isso aí? Carla. Show. Eu É acho que isso. habilidade Zezé e competência Zezé também. Ficou muito claro, né, pessoal? Ficou muito claro, né, pessoal? Mas assim, eu trouxe um exemplo. Eu trouxe um exemplo fácil da gente conseguir ilustrar, né? Para quem conhece a história dessa dupla, sabe exatamente que entre os dois, quem nasceu com a habilidade do canto foi o Zezé, ou o Mirosmar, né? O Thales falou aí outra hora aí. Ele nasceu com a habilidade de cantar. O irmão dele, que é o Elcio, não sabe cantar. Só que ele ensinou o irmão dele a cantar. Ele desenvolveu a competência de cantar no irmão dele. E hoje eles são uma dupla. Um ponto interessante é o seguinte: hoje eu poderia dizer que talvez o Zezé ele tenha habilidade e competência. O Luciano ele só tem a competência. Porque ambos sabem se comportar como artistas no palco, tem presença de palco, né? Tem a disciplina deles e tudo mais. Só que a habilidade do canto ainda é a do Zezé. Se eles se separarem, o Luciano não tem mais o que fazer na vida dele, que ele sozinho ele não consegue cantar. O Zezé não. Se ele se separar do Luciano, ele consegue continuar cantando tranquilamente. Ficou tranquilo esse exemplo? Sim, claríssimo. Legal, então. Vou passar para a próxima, tá? Então, quais são as três habilidades, né? Vamos logo para poder tirar essa dúvida de vocês, tá? Primeira habilidade de todas, influência. Quem que é essa menina aí da foto, galera? Quem que é essa menina aí? Juliette. Pois é. Como muitas pessoas aí já devem saber, o case da Juliette foi considerado um case de sucesso e provavelmente vai ser continuado a ser estudado por muito tempo, né? Quando a gente fala de influência, pessoal, ela deriva realmente da palavra que você poder influenciar alguém. Então a gente olha a palavra influência e já pensa na hora, influenciadores, influenciador, influenciadora, né? E quando a gente vê o case da Juliette, hoje, tá? Não quando ela entrou na casa, hoje, fica nítido, né, o quanto ela consegue influenciar as pessoas, né, o quanto ela tem esse poder de influência, essa habilidade de influenciar as pessoas. Tudo que ela usa de roupa vira moda, tudo que ela faz vira tendência, né? E por isso que pessoas como a Juliette são procuradas por marcas de todos os cantos do Brasil para cada vez mais conseguir utilizar em uma propaganda, em um marketing, né? Então, o que significa essa influência? Eu vou trazer outros 3 exemplos aqui para ilustrar um pouco mais, tá? Quem são essas pessoas? Padre Fábio de Mello, Anitta e o Ricardo Amorim, né? Eu escolhi aqui 3 celebridades diferentes, de mundos diferentes, de competências e habilidades diferentes, porém eles têm algo em comum, né? Porque eles são considerados influenciadores, tá? Porque eles conseguem influenciar as pessoas com as ações e com as coisas que eles fazem e dizem, tá? Aí vem aquela pergunta, mas para ser um influenciador, para eu conseguir influenciar alguém, eu tenho que ser rico e famoso? Não, de forma alguma. Talvez, pessoal, para alguns de vocês aí, um influenciador pode ser o pastor da sua igreja, né? Talvez um influenciador aí pode ser um pai, uma mãe, pode ser o Damilson, pode ser seu chefe, né? O fato influenciar pessoas tem muito a ver com o nível de relevância que vocês possuem para elas, tá? Então, influenciar, a habilidade de influenciar alguém não tem nada a ver com dinheiro ou com fama, tá? Mas é com nível de relevância.
Essas pessoas da foto, elas têm um nível extremo de relevância, né, para o público que cada um atinge, né? Então, vou pegar de exemplo aqui o Ricardo Amorim. Não sei quem aí segue o Ricardo Amorim, eu sigo muito ele no LinkedIn, principalmente, mas ele é um cara que é, assim, importantíssimo no mercado, importantíssimo no mundo dos negócios. Ele traz reflexões e análises que são extremamente relevantes. Tudo que esse cara fala, o pessoal estuda, absorve e acredita, porque ele tem uma relevância muito grande, né? Então, para hoje, quando a gente pensa, né, no campo, por exemplo, algumas pessoas têm relevância para nós no campo. E pode perceber, quando você está precisando de alguma coisa, você vai atrás dessa pessoa, para pedir um conselho, alguma coisa. É porque aquela pessoa ela vai te influenciar, né? Ela é um influenciador para você. E a pergunta que eu faço para vocês é, então, como que essa habilidade de influência pode mudar a história da vida de vocês? É muito simples. Quando vocês aprendem, né? Quando vocês utilizam essa habilidade, tá? De influenciar as pessoas, a gente não está falando de manipulação, tá? Não confundam influência com manipulação. A gente está falando de influenciar as pessoas com tendência, com comportamentos. Então, por exemplo, imagina uma situação em que você está lá no campo, né? E os seus parceiros talvez estejam desanimados, seus espelhos estão desanimados, estão cansados, mas você está no pique, está na energia e tudo mais. E aí você fala para um deles, falou, cara, essa semana aqui eu vou dar um pega geral nos meus PDVs, eu já separei 5 cofres diferentes, mas sozinho eu não dou conta, bora lá fazer? Às vezes ele não está nem muito afim, mas pela energia que você chegar falando com ele, pela relevância que você tiver com ele, ele vai com você. Não tem jeito, é sempre assim, tá? Podem fazer esse teste, vocês vão ver que funciona assim, tá? Algumas pessoas, algum de vocês pode ser que até seja um grande influenciador, mas se vocês não são, façam esse teste, tá? Essa é uma habilidade que, todas as 3 habilidades que eu trouxe aqui são totalmente aprendíveis, né? Vocês conseguem aprendê-las também, mas para algumas pessoas isso já é natural. Beleza, gente? Ficou claro? Alguma dúvida? Beleza. Show. Então vamos lá. Vou passar aqui para a segunda habilidade, conexão, networking. Essa é uma habilidade que eu considero uma das melhores, uma das mais poderosas, que tem mais impacto na vida das pessoas, tá? Eu escolhi essa foto, galera, porque essa foto é uma coisa muito cotidiana da vida do representante, né? Todo mundo aqui às vezes para tomar um cafezinho, né? Comer um bolo com um colega do campo, né? Para conversar, trocar uma figurinha, correto? E pergunto para vocês, pessoal, essa habilidade, né? Essa habilidade de se conectar com pessoas, vocês enxergam relevância nela? Quem pode me falar aí se é relevante ou não se conectar com pessoas? Sim, fundamental. Sim, lógico. Com certeza, né? Eu vou Total. contar uma história para vocês que aconteceu comigo, tá? Muitos talvez não saibam e talvez hoje descobriram, né? Eu trabalhei muito tempo aí no Banco Itaú. Foram quase 5 anos de Banco Itaú, né? E eu tinha chegado num momento da minha carreira no Banco Itaú que eu estava estagnado, cansado, chateado, estressado. E, assim, eu tinha uma escolha: não fazer nada ou fazer alguma coisa, certo? Opa, peraí, que saiu aqui. Opa, peraí. Volta. Não fazer nada ou fazer alguma coisa, tá? E aí foi que surgiu a oportunidade de participar da seleção, né, para o programa de jovem propagandista do Trainee com a MS. Eu fui lá, enviei meu currículo, né, e aí acabei sendo chamado para o processo, né, sendo convidado para as 3 etapas. O fato é, eu não sabia nada sobre esse mundo da indústria farmacêutica. Eu não sabia nada sobre esse mundo. Eu só sabia o que um propagandista faz e o quão incrível esse mercado é, mas eu não sabia nada além disso, tá? Então, a gente passou por 3 etapas, tanto eu quanto o Sérgio, foram 3 etapas. A primeira foi em grupo, as outras 2 foram etapas mais específicas. A gente teve que fazer construção de case de Brasart. A pergunta que eu faço para vocês é, como que um ex-bancário que não sabia nada sobre esse mundo consegue passar num processo seletivo fazendo um case específico de um medicamento que ele nunca ouviu falar na vida dele? Como que ele consegue passar por isso? A Só resposta através é muito de simples. ajuda externa, né? Com Só toda a através de certeza. ajuda externa, através do contato com alguém que tenha esse know-how, né? Com toda a certeza. Foi exatamente o que eu fiz. Quando eu soube do case, o que teria que ser feito, o meu primeiro raciocínio óbvio foi: eu preciso de ajuda de quem já está lá dentro. E o que eu fiz? Eu saí mandando uma mensagem
para milhares de pessoas no LinkedIn que já eram propagandistas da DMS. O mesmo texto para várias pessoas. Aquela rajada, disparei para todo mundo. E aí eu fui conversando com as pessoas. E aí eu fui aprendendo. E eu acho que em 2 dias eu aprendi muita coisa. Por pessoas que também tinham essa visão de conexão e decidiram se abrir, né? Decidiram contar um pouco de como que funciona. Isso foi fundamental. O fato é, vou passar aqui a imagem para vocês. Como que essa habilidade de conexão mudou a minha vida? Ela criou uma nova linha do tempo para mim. Porque existe uma outra linha do tempo onde eu não saí do banco, eu não tomei atitude nenhuma e eu continuei lá, frustrado e chateado. Então, essa linha do tempo só foi possível porque eu fui atrás de pessoas que pudessem me contar o necessário para que eu passasse no processo de trainee DMS. Percebem agora o que eu estou falando para vocês? Então, a habilidade de se conectar com pessoas, pessoal, se eu fosse traduzir de maneira literal, é como se fosse abrir vários portais. Você tem várias portas, várias possibilidades, infinitas oportunidades na sua frente. Porque você criou uma rede de conexão tão boa, né, que você pode cruzar uma porta a qualquer momento, né? Uma porta pode se abrir para você a qualquer momento. E aqui eu trouxe um exemplo legal. Quem já assistiu esse filme aí? Alguém sabe o filme é esse aí? Uma cena de um filme. Em busca da Felicidade? Isso mesmo. Esse filme chama A Procura da Felicidade lá com o Will Smith, né? Esse filme ele conta uma história real, né, de um cara que sofrido e tudo mais, né, e ele conseguiu uma oportunidade boa de trabalho. Só que para mim, né, a mensagem, esse filme passa várias mensagens, mas uma delas, depois que você entende o que é conexão e você já começa a praticá-la, é justamente isso. O networking foi um grande aliado do Chris. O nome desse cara no filme é Chris, né? E ele conseguiu uma oportunidade de emprego incrível, sem ter faculdade, porque ele soube se conectar com as pessoas certas. Ele foi atrás de se conectar com as pessoas. E isso garantiu a ele uma oportunidade. Lógico, ele era muito bom no que ele precisava fazer. Ele era bom com números, ele foi trabalhar numa bolsa, numa corretora, se eu não lembro, mas enfim. O fato é, pessoal, essa habilidade de conexão ela é muito importante, tá? E esse foi um dos melhores conselhos que eu recebi quando eu cheguei no campo, né? Faça conexão com as pessoas, faça amizade com as pessoas, você vai aprender muito, né? Você vai criar uma rede de conexão muito forte. Então essa também é uma habilidade que pode mudar a história da vida de vocês, assim como mudou a minha, tá legal? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer sobre essa habilidade? Tá tranquilo? Tudo certo. Vou passar para a última então, para não postergar muito aqui o tempo. Comunicação. Essa habilidade aqui, pessoal, primeiro, essas 3 habilidades que eu trouxe para vocês é um ranking meu, tá? Existem infinitas habilidades, competências, né? E aí vai do ranking de cada um. Mas para mim essa é a habilidade número 1 de todas, né? Não existe habilidade mais forte do que essa para transformar a vida de qualquer ser humano, tá? Esse cara aí da foto todo mundo conhece, ex-presidente, aliás, ex não, né? O antecessor aí do Trump, né? O Barack Obama. E esse ex-presidente dos Estados Unidos, para mim, é um dos homens que tem a melhor habilidade de comunicação do mundo. Esse cara, quando ele fazia um discurso, o mundo inteiro parava para ouvir. Mas não é porque ele, não é pelo fato de ser quem ele era, mas pela maneira como ele passava a mensagem, o modo como ele se expressava. Era uma clareza nas ideias, uma convicção no que ele estava falando, que não tinha como ele não convencer alguém. Não tinha como ele não se conectar com alguém, né? Então, essa habilidade é uma habilidade muito poderosa, tá? E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que é o seguinte, olha só que engraçado. A comunicação, ela tem o poder de iniciar o caos ou de interrompê-lo, né? Aqui eu trouxe, não sei se dá para vocês lerem, 2 notícias escritas por jornais diferentes, né? Então, lá, valor, taxa de desemprego cai a 11,8% no trimestre até julho, aponta o IBGE. E a mesma notícia, só que feita pelo UOL. Desemprego no país é de 11,8% e atinge 12,6 milhões de pessoas, diz o IBGE. Pergunta que eu faço para vocês agora. Qual das notícias transmite mais segurança, calmaria, transmite mais sentimentos bons aí quando vocês leem? Primeira. Econômico. Óbvio, primeira, né? Vocês percebem que a informação é a mesma, só que ela foi passada de modos diferentes. E se você está num dia ruim, revoltado, estressado, você lê a notícia que está embaixo, isso vai te deixar mais estressado ainda. Então, pessoal, comunicação
ela nunca é sobre o que você vai falar, mas sobre como você vai falar. Ela tem que ser clara, essa comunicação, né? Eu ainda não consegui fazer isso, mas eu tenho uma tese pronta, talvez aí de um mestrado na minha cabeça, que eu vou provar com ciência, por A mais B, que se você cortar a comunicação por 24 horas, todo tipo de comunicação, visual, gestual, enfim, se você cortar a comunicação por 24 horas, a gente entra de imediato no apocalipse. De imediato. Você não tem mais o que fazer. Ia começar a cair avião do céu, porque perdeu a comunicação, ia começar a bater carro, todo mundo gritando de desespero. E isso realmente acontece, tá, pessoal? Porque essa habilidade é muito... Imagina vocês aqui, né? Eu falei sobre iniciar o caos ou interrompê-lo, né? Pensa quanto uma palavra pode machucar alguém. Pela maneira como ela é dita. Ela pode machucar a pessoa. Se você souber dosar essa palavra, dosar essa mensagem, com certeza ela vai chegar com um impacto muito menor, né? Então, essa com certeza, pessoal, é uma comunicação, é uma habilidade, desculpa, uma das mais relevantes para mim. Saber se expressar com clareza é uma das habilidades em comum dos maiores líderes do mundo. Você nunca vai encontrar um líder gigante que não sabe se expressar com clareza, tá bom? E aí, eu trouxe a atividade final aqui para vocês. Aliás, aqui era mais uma explicação, né, do que é uma comunicação aí com clareza, né? Eu só construí um diálogo simples, né? Eu acredito que a melhor forma de obtermos resultados diferentes é fazendo coisas que ninguém ainda fez, fugindo dos padrões e esquecendo o senso comum. Será? Eu ainda tenho algumas dúvidas, mas nós podemos seguir por outro caminho, testar outras estratégias, focar onde realmente teremos mais resultados, correto? Exato, é sobre isso que eu estou falando. O que aconteceu aqui nessa comunicação? O cara aqui do quadrinho de azul, ele falou um negócio. O outro cara aqui do quadro rosa, ele reafirmou, primeiro ele colocou uma dúvida, depois ele reafirmou, né? Mas ele entendeu a essência da mensagem, a primeira mensagem, né? Ele pode não ser totalmente crente disso, mas ele entendeu a essência da mensagem. E ele colocou uma confirmação, correto? O outro falou, exato, é sobre isso que eu estou te falando. Então, a comunicação, uma mensagem clara, pessoal, ela transmite mais credibilidade, sem sobra de dúvidas, tá bom? Tenho certeza disso. Só para encerrar, pessoal, vou fazer uma última atividade com vocês. Vamos exercitar a comunicação agora. Vocês estão com uma folha de papel aí? Fácil? Alguém tem uma folha de papel aí? Fácil, caderninho, qualquer coisa? Eu vou pedir para vocês, pessoal, por gentileza, independente da habilidade de qualquer um, desenhem uma árvore para mim. Do jeito que vocês quiserem. Desenhem uma árvore. Do jeito que vocês puderem, enfim, desenhem uma árvore, tá? Desenhe uma árvore para mim. Vou colocar aqui para a tela, para que vocês mostrem na câmera a árvore que vocês fizeram. A minha não tá aparecendo, Diego, mas eu fiz. Acho que conta do fundo de tela, mas dá para ver alguma sim, dá para ver. Fizeram aí, né? Beleza. Legal. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês agora. Todos vocês, eu não consegui ver a árvore de todos, tá? Eu teria que sair aqui, mas as árvores que me mostraram aqui, todos vocês falharam na atividade, tá? Porque vocês não desenharam esta árvore. Eu queria essa árvore aqui. Vocês não desenharam essa árvore para mim. Mas ele falou? Pois é. Quem falou isso aí? Eu, Carla. Carla? Pois é, Carla. Aí eu vou te perguntar, de quem é a culpa da falha? Sua. Minha? Sempre é sua, sempre é sua. É isso aí. Pessoal, a culpa é sempre do emissor da mensagem. O Tamilson falou isso hoje. E é algo que eu concordo com ele, tá? A culpa é sempre do emissor da mensagem, nunca é do destinatário, tá? Então, essa é a última lição que eu queria deixar para vocês. Quando vocês forem fazer uma comunicação com alguém, sejam muito, mas muito claros na comunicação, tá? Porque se a pessoa não entendeu o que você falou, a culpa é sua, não é do destinatário, tá? Por exemplo, Ô, Diegão. Pode falar, que é o Sérgio. É o Sérgio. Você mostrou aí, quando falou de comunicação, falou do Barack Obama, né? Usou ele como a persona. E me veio uma história dele que faz todo sentido, né?
A esposa dele, a Michelle, né, teve papel, inclusive, fundamental aí quando ele fez, né, na eleição dele, como um todo, né? Sim. E certo dia, ele estava num restaurante com a Michelle, jantando, e um garçom foi atender eles. O garçom era ex-namorado da Michelle Obama. Olha aí, ó. E aí ela, pô, que bom, faz tempo que eu não te vejo, tal, apresentou ele. E aí no final, quando o garçom saiu, o Barack Obama perguntou, não, mas quem que era ele? Ele falou, pô, esse daí foi um ex-namorado meu e tal. Aí o Obama falou pra ela, pô, tá vendo? Você era pra ter casado com garçom. Aí ela, não. Ele era para ser o presidente dos Estados Unidos. Se eu tivesse casado com ele seria o presidente. Ele era o presidente dos Estados Unidos. Então, para você ver que a comunicação está muito em match com o network que você falou anteriormente, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Exato, então, exatamente. Saiba com quem também você convive, né? Que o casamento também ele é isso, né? Tanto para homem quanto para mulher. Pode te elevar, como também pode te derrubar. Que no caso da Michelle, conseguiu levar ele para outro patamar de vida. Com certeza. Excelente, Sérgio, é isso mesmo. Isso mesmo. Isso que é autoestima, hein? Pois é, entendeu? Bom, galera, e é isso. Eu agradeço a paciência de vocês. Esse foi a inauguração. Eu espero de coração que tenham gostado. Ó, acabei no tempo certinho. Espero que tenham gostado. Isso que eu ia falar, você cumpriu